Muitos são os empregos da eletricidade numa aeronave, desde a iluminação, a ignição, o acionamento de motores elétricos em geral, radiocomunicação e navegação, entre outras aplicações. Daí a importância desse assunto para o aviador. Clique sobre os botões. O núcleo do átomo é constituído de prótons, que têm carga elétrica positiva, e nêutrons, que não têm carga elétrica. O elétron, que tem carga elétrica negativa e gira em órbitas bem definidas ao redor do núcleo. A eletrosfera é a órbita onde giram os elétrons. Aqui temos um átomo de oxigênio de peso atômico 8, ou seja, possui 8 prótons. Quando em um átomo o número de prótons for igual ao de elétrons, ele está eletricamente neutro. Os materiais podem ser condutores de energia elétrica ou isolantes. Clique sobre os botões. Os condutores podem ser sólidos, líquidos e gasosos. Os mais utilizados em aviação são os sólidos, particularmente os metálicos. Nos condutores metálicos, os portadores de carga são os elétrons, que pelo fato de existirem em excesso em seus átomos, são chamados de elétrons livres, e eles fazem a condução da corrente elétrica em um condutor. Isolantes são materiais que não permitem a passagem de uma corrente elétrica por não possuírem portadores de carga livre, ou seja, excesso de elétrons. Os termos isolante e condutor, na realidade, são relativos, pois, sob certas circunstâncias, um isolante pode se comportar como condutor e vice-versa. Vamos nos aprofundar um pouco mais e conhecer mais alguns conceitos importantes. Clique sobre os botões. Numa fonte elétrica qualquer, uma pilha, por exemplo, temos no polo positivo falta de elétrons e no negativo excesso de elétrons. Isto faz com que entre eles haja uma diferença de potencial, ou tensão, ou ainda voltagem, que nada mais é que a força eletromotriz. Há, portanto, uma tendência de os elétrons livres passarem do polo negativo para o positivo. Uma fonte elétrica é um engenho qualquer que converta alguma forma de energia em energia elétrica. Pode ser uma pilha, uma bateria, um gerador ou outro dispositivo que faça essa conversão. Algumas dessas fontes mantêm a tensão constante entre os polos. É o caso das pilhas e baterias, que geram corrente contínua. Outros apresentam a tensão variando de intensidade e polaridade ao longo do tempo. É o caso da corrente alternada produzida pelos geradores das hidroelétricas. Os receptores de energia elétrica são os aparelhos que se utilizam dela para funcionar, como lâmpadas, motores e outras cargas. Quando ligamos um receptor a uma fonte elétrica, a força eletromotriz da fonte faz com que ocorra uma passagem de corrente elétrica no circuito estabelecido, fazendo com que o receptor funcione ou se ligue. A força eletromotriz é a responsável pelo fluxo da corrente elétrica no circuito. Essa força é medida em volts, por um instrumento chamado voltímetro. A corrente é o fluxo de elétrons através do condutor, permitindo que o receptor seja colocado em funcionamento. Os elétrons se deslocam do polo negativo para o positivo. A corrente é medida em amperes por um instrumento chamado amperímetro. Existe uma diferença de potencial elétrico entre o polo positivo e o polo negativo de uma fonte elétrica. Quando esta voltagem é aplicada a uma carga, representada na tela pela lâmpada, tudo corre bem. Contudo, se algum defeito ligar o polo positivo diretamente ao polo negativo, estará caracterizado o curto-circuito. Esta situação é perigosa. Pode descarregar a bateria e até mesmo causar incêndios. Para simular um curto-circuito na tela, arraste o círculo vermelho do ponto A até o ponto B e observe o que acontece. Nos circuitos com retorno pela massa, aproveita-se a própria estrutura da aeronave para fazer o papel de fio, ou seja, o circuito se completa através da estrutura. Com isso, se utiliza um único fio, normalmente a partir do polo positivo, da fonte até o receptor, e se liga a outra extremidade do receptor à carcaça da aeronave, procedendo o retorno pela massa ou terra, como também é denominado esse tipo de circuito. A vantagem disso está na economia de peso, devido aos fios que não foram utilizados para o retorno da corrente, além de simplicidade do circuito. A lei de Ohm, representada por esta equação, relaciona tensão, corrente elétrica e resistência elétrica.
Podemos definir um ohm como sendo a resistência elétrica que permite a passagem de 1 ampere de corrente elétrica quando a tensão é de 1 volt. Em um condutor, a resistência elétrica do mesmo depende do material que é fabricado, por exemplo, ferro, alumínio, cobre e outros, bem como da agitação térmica dos átomos e das dimensões do condutor. Nesta tabela, podemos observar de um lado um circuito hidráulico e de outro um elétrico. Ao centro, temos o componente genérico dos sistemas, assinalando seu correspondente hidráulico e elétrico. Vamos, clique sobre o botão Funcionamento e veja as semelhanças entre os dois circuitos. As fontes elétricas, pilha, bateria e outras que fornecem energia elétrica podem ser ligadas em série ou paralelo. É também possível ligá-las de forma mista, ou seja, parte em série e parte em paralelo, o que já requer alguns cuidados adicionais para não se chegar a resultados indesejáveis. Clique sobre os botões. Numa ligação de fontes em série, o resultado é o aumento da tensão, ou voltagem, que passa a ser a soma das tensões de cada uma das fontes, enquanto que a corrente se mantém inalterada em todo o circuito. Um exemplo típico dessa ligação é uma lanterna de 3 pilhas, onde cada uma contribui com 1,5 volts, perfazendo um total de 4,5 volts. Numa ligação de fontes em paralelo, o resultado é o aumento da corrente, ou amperagem, que passa a ser a soma das correntes de cada uma das fontes, enquanto que a tensão se mantém inalterada em todo o circuito. Recomenda-se que cada uma das fontes tenha a mesma tensão, senão a de menor tensão deixa de ser fonte, passando à condição de consumidora de corrente. Um exemplo típico dessa ligação é um depilador portátil de 3 pilhas, onde cada uma contribui com a corrente de 1 ampere, perfazendo um total de 3 amperes, que alimenta um motorzinho de 1,5 volts. As cargas são lâmpadas, motores e outros aparelhos consumidores de energia elétrica. Eles podem ser ligados em série ou paralelo. É também possível ligá-los de forma mista, ou seja, parte em série e parte em paralelo, o que já requer alguns cuidados adicionais para não se chegar a resultados indesejáveis. Clique sobre os botões. Numa ligação de cargas em série, a tensão ou voltagem é dividida por cada uma das cargas, enquanto que a corrente se mantém inalterada em todo o circuito. Um exemplo típico dessa ligação é o conjunto luminoso de Natal, onde a soma das tensões de cada lâmpada perfaz a tensão total do circuito. Neste tipo de circuito, se uma das lâmpadas queimar, todas as demais deixam de acender. Numa ligação cargas em paralelo, os aparelhos são todos da mesma tensão ou voltagem, e quem se divide é a corrente elétrica. A soma das correntes de cada uma das cargas é igual à corrente total do circuito. Um exemplo típico dessa ligação é a de uma residência, onde o desligamento de um aparelho não afeta no funcionamento dos demais. Para se operar um equipamento elétrico, precisamos fazê-lo de forma segura e no momento adequado em que se deseja utilizá-lo. Para isso, contamos com alguns acessórios de operação e proteção do circuito. Clique nos botões para conhecer alguns deles. O interruptor normalmente serve para ligar e desligar um equipamento, como aquele em que se acende e apaga a luz em casa, em que pese haver outros tipos mais sofisticados e complexos. Os fusíveis, assim como os disjuntores, têm a função de proteger o equipamento e o circuito de uma sobrecarga elétrica. O fusível é composto de um fio elétrico que se rompe toda vez que uma corrente elétrica acima da prevista tenta percorrer o circuito. Quando for rompido, o fusível precisa ser substituído. Nunca se deve operar o circuito cujo fusível ou disjuntor tenha desarmado antes de identificar a causa do problema. Os disjuntores, assim como os fusíveis, têm a função de proteger o equipamento e o circuito de uma sobrecarga elétrica. Nas aeronaves utilizam-se disjuntores e são chamados de circuit breaker do inglês. Os disjuntores normalmente são termomagnéticos, ou seja, toda vez que o circuito é percorrido por uma corrente acima da sua capacidade nominal, ele ainda aguarda algum tempo antes de desarmar.
Quando é desarmado, o disjuntor pode ser rearmado pelo piloto. Nunca se deve operar o circuito cujo fusível ou disjuntor tenha desarmado antes de identificar a causa do problema. Com o voltímetro, se mede a tensão. Ele deve ser ligado em paralelo com a fonte ou carga cuja voltagem se deseja medir. Com o amperímetro, se mede a corrente. Ele precisa ser ligado em série com o circuito. Muitas vezes, é necessário interromper o circuito para que a corrente passe através dele para ser medida. Os tipos mais importantes de corrente elétrica são a contínua e a alternada. Clique sobre os botões para conhecê-las melhor. A corrente contínua é aquela fornecida pela pilha, bateria, dínamo e outros tipos de fontes. O seu fluxo é contínuo, não havendo oscilações ao longo do tempo. Clique sobre os botões. A corrente alternada é aquela fornecida pelas concessionárias a uma cidade. A sua tensão ora é positiva, ora é negativa, variando ao longo do tempo segundo uma senoide. No Brasil e em muitos países, ela varia 60 vezes por segundo, em outros, 50 vezes. Essa variação é denominada frequência e é expressa em Hertz. Nesta tabela resumida, podemos memorizar com facilidade o instrumento, para que serve e que tipo de unidade é obtido em sua leitura. Magnetismo é a propriedade que possui um ímã de atrair o ferro. Os ímãs possuem dois polos, o norte e o sul, entre os quais existe um campo magnético. Uma coisa curiosa, se partirmos um ímã ao meio, imediatamente os dois pedaços passam também a ter polos norte e sul. Os ímãs, quando são colocados próximos um do outro, se comportam segundo a lei dos polos, ou seja, polos diferentes se atraem e polos iguais se repelem. Arraste os ímãs e observe como se comportam, ou clique sobre o botão para conhecer o campo magnético. Ao espalharmos limalha de ferro sobre uma lâmina de vidro colocada sobre um ímã, podemos ver claramente o campo magnético formado entre seus polos. Indução eletromagnética é o fenômeno que ocorre sempre que um fio é submetido a um campo magnético, fazendo surgir no fio uma força eletromotriz. Graças a esse fenômeno, podemos obter magnetismo através da eletricidade, ou eletricidade através do magnetismo. Vamos ver como isso acontece. Clique sobre os botões. Quando colocamos um núcleo de ferro no interior de uma bobina e fazemos com que uma corrente elétrica percorra o enrolamento da bobina, forma-se um eletroímã com propriedades magnéticas, capaz de atrair partículas de ferro. Assim, obtivemos magnetismo através da energia elétrica. Quando passamos um fio em um campo magnético, temos a formação de uma força eletromotriz no mesmo, fazendo com que haja uma corrente elétrica induzida no interior do mesmo. Este fato é conhecido como a experiência de Faraday, e graças a esse fenômeno é possível produzir eletricidade através de um gerador elétrico e o emprego de energia mecânica. Quando colocamos um núcleo de ferro no interior de uma bobina e fazemos com que uma corrente elétrica percorra o seu enrolamento, forma-se um eletroímã com propriedades magnéticas iguais à de um ímã natural. O eletroímã é mais útil que o próprio ímã, pois este possui um campo magnético natural que não pode ser controlado, enquanto que no eletroímã se tem pleno e total controle sobre o mesmo. Clique sobre os botões. O relé nada mais é que um interruptor constituído de um eletroímã, que libera ou atrai uma lâmina metálica para acionar contatos elétricos. Podemos, de uma forma simplista, dizer que o relé é constituído de um solenoide. Clique o interruptor e observe o seu funcionamento. Vamos, não tenha medo, não dá choque. O solenoide nada mais é que um eletroímã destinado a acionar um mecanismo qualquer. Veja só, podemos ter um mecanismo mantido em uma determinada posição através de uma mola, por exemplo. Ao deixar passar corrente sobre a bobina do solenoide, podemos atrair o mecanismo, vencendo a força da mola e deslocando-o. Com ele, podemos abrir e fechar válvulas e acionar inúmeros dispositivos.
A energia elétrica pode ter a sua tensão ampliada ou reduzida com o emprego de um transformador se for de corrente alternada e com o emprego de dispositivos um pouco mais elaborados se for de corrente contínua. Clique sobre os botões. A energia elétrica de corrente alternada pode ter a sua tensão ampliada ou rebaixada através de um transformador que funciona baseado na indução eletromagnética. A tensão, ao entrar no enrolamento primário do transformador, cria um campo magnético alternado no núcleo de ferro do mesmo, induzindo uma corrente alternada no enrolamento secundário, que, se tiver o mesmo número de voltas ou espiras que o primário, a tensão de saída será igual à de entrada, mas se for maior ou menor que o primário, a tensão de saída será proporcionalmente maior ou menor. Na energia elétrica de corrente contínua, o transformador não funciona, porque ela produz um campo magnético fixo incapaz de induzir tensão no enrolamento secundário do transformador, sendo, portanto, necessário incluir um vibrador antes dele, gerando uma corrente pulsativa, que induz uma espécie de tensão alternada no enrolamento secundário, promovendo a ampliação ou o rebaixamento da tensão de acordo com um número maior ou menor de espiras. A energia elétrica, como sabemos, se apresenta de duas formas clássicas: corrente contínua e alternada, mas podemos transformá-las com o emprego de um retificador ou conversor, dependendo da energia que dispomos. Clique sobre os botões. A energia elétrica de corrente alternada pode ser transformada em corrente contínua com o emprego de um retificador. Nesse processo, a tensão de entrada é a mesma da saída. A energia elétrica de corrente contínua pode ser transformada em corrente alternada com o emprego de um conversor ou inversor. Nesse processo, a tensão de entrada é a mesma da saída. A bateria é a primeira fonte de energia da aeronave. Ela serve para dar partida no motor, além de alimentar o sistema elétrico em situação de emergência, como falha do gerador. Ela é constituída de elementos ou acumuladores ligados em série, até atingir uma determinada tensão. O normal é 12 ou 24 volts. Clique sobre os botões e conheça os dois tipos de baterias mais utilizadas. Nas baterias ácidas ou de chumbo, ou ainda chumbo-ácidas, cada elemento é de 2 volts. São placas de chumbo gradeadas moldadas sobre um material isolante que ficam mergulhadas em uma solução de ácido sulfúrico. Os óxidos de chumbo formados pela reação química da placa e do ácido são os responsáveis pelo armazenamento da energia elétrica. A bateria ácida é utilizada na maioria dos automóveis e em algumas aeronaves, principalmente as de pequeno porte. Nas baterias alcalinas ou de níquel-cádmio, cada elemento é de 1,2 volts. São placas de níquel e de cádmio que ficam mergulhadas em uma solução alcalina de hidróxido de potássio ou outro álcali similar. Os sais de níquel das placas positivas e sais de cádmio das negativas, formados pela reação química das placas e do álcali, são os responsáveis pelo armazenamento da energia elétrica. A bateria alcalina de 12 volts tem 10 elementos, enquanto que a ácida apenas 6, pois seus elementos são de capacidades diferentes. O gerador é a principal fonte de energia elétrica da aeronave. Ele abastece todos os componentes do sistema elétrico e recarrega a bateria. Basicamente, temos dois tipos de geradores, os alternadores e os dínamos. Vamos conhecê-los. Clique. O alternador é um gerador que produz corrente alternada. De uma forma simplificada, podemos dizer que é constituído de um induzido que gira dentro do campo magnético formado entre os polos de um ímã. O campo magnético do ímã tem um único sentido, do norte para o sul, mas como cada lado da bobina, ao ser girada, muda de posição a cada meia volta, o sentido da corrente gerada também se inverte a cada meia volta, resultando numa corrente alternada. Através de um dispositivo chamado diodo, que permite a passagem de corrente num só sentido, podemos retificar a corrente, fazendo com que o alternador forneça corrente contínua. O dínamo é um gerador que produz corrente contínua. De uma forma simplificada, podemos dizer que funciona como alternador e é constituído de elementos similares. A diferença é que os anéis coletores são substituídos por comutadores, que estão ligados a várias bobinas, fazendo com que as ondulações da corrente se reduzam muito, tornando-a praticamente contínua. Através de um dispositivo chamado inversor, podemos transformar corrente contínua em alternada, fazendo com que um sistema elétrico alimentado por dínamo também possa suprir corrente alternada a algum componente que dela precise. O magneto é o responsável pela geração de eletricidade para o sistema de ignição. Ele nada mais é que um alternador,
constituído de um ímã que gira entre as sapatas de um núcleo de ferro. Isto faz com que o campo magnético do núcleo mude de sentido a cada volta executada pelo ímã. Essa mudança de sentido induz uma tensão alternada do enrolamento primário da bobina. A geração da faísca ou centelha se dá quando o eixo de ressaltos provoca a abertura do platinado. O condensador protege o platinado contra o centelhamento excessivo no mesmo, além de proporcionar o aumento de tensão no enrolamento primário do magneto, facilitando a transformação no enrolamento secundário para alta tensão, que atinge cerca de 10.000 volts, provocando assim a centelha na vela. Quando o platinado se abre, forma-se a alta tensão necessária à produção da centelha na vela do cilindro. Cabe então ao rotor do distribuidor, que é basicamente uma chave rotativa, fazer com que a centelha chegue ao cilindro correto de acordo com a ordem de ignição ou de fogo do motor no tempo apropriado. Nos motores a 4 tempos, um ciclo completo ocorre a cada 2 voltas do eixo de manivelas. Logo, o rotor tem que girar na metade da rotação do motor, o que se consegue através de engrenagens de redução. A vela é responsável pela produção da faísca no interior do cilindro. Em cada cilindro pode haver mais de uma vela, como é o caso dos motores aeronáuticos, enquanto que os automotivos normalmente têm uma só. A maioria das aeronaves utiliza velas blindadas, ou seja, com a parte externa metálica. Clique sobre os botões. A vela tem um eletrodo central por onde chega a alta tensão enviada pela bobina. Ao redor dele existe um ou mais eletrodos massa ligado ao corpo da vela. Entre o eletrodo central e o massa existe uma pequena folga para que possa ocorrer o salto da centelha, pois se estivessem encostados, só haveria passagem de corrente, deixando de haver a faísca. A folga entre os eletrodos é regulável, conforme prescrito pelo fabricante do motor. As velas se classificam em quentes, normais e frias e são empregadas conforme indicado pelo fabricante de cada motor. Se a vela funcionar muito quente, provocará pré-ignição no motor e, se muito fria, ela facilmente ficará suja de óleo e carvão. Quanto mais afastado estiver o isolador do corpo da vela, mais difícil é o resfriamento do eletrodo central, sendo a vela então classificada como quente, normal ou fria à medida que este afastamento diminui. Através da chave de ignição, podemos desativar um ou ambos os magnetos, ligando o fio do enrolamento primário do mesmo à massa ou terra do motor. Também com ela se dá a partida no motor e se faz o cheque dos magnetos. Passe o mouse sobre as letras designativas da mesma para conhecer detalhes sobre cada posição. Clique sobre o botão. O cheque ou teste dos magnetos é um procedimento geralmente feito antes da decolagem, que se destina a verificar o funcionamento do sistema de ignição. Selecione o magneto esquerdo, assinalado pela letra L do inglês left. Observe que o magneto direito foi ligado à terra sendo desativado. Haverá uma pequena queda na rotação do motor, que funcionava com centelha nas 2 velas, indicando que o magneto esquerdo está bom. Se ocorrer uma acentuada queda na rotação, então há uma falha no sistema de ignição deste magneto. Se nenhuma queda acontecer, é porque tudo se manteve como antes da seleção e pode estar sendo acobertada uma falha deste magneto, devido, por exemplo, ao magneto direito não ter sido desativado. Selecionando o magneto direito, assinalado pela letra R do inglês right, se pode chegar às mesmas conclusões.